Inicialmente, turma, só para vocês entenderem como é que é a nossa logística, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer momento que vocês desejarem conversar, que vocês desejarem é, fazer alguma pergunta, fique à vontade para interromper, não tem problema nenhum, tá? E um outro ponto é que a videoaula, ela está sendo gravada e no final da nossa aula eu vou disponibilizar o link dessa aula para vocês que se quiser depois assistir, ficar à vontade para assistir novamente, tá? Então, nossa aula, gente, de hoje, de modo geral, nós vamos falar sobre química farmacêutica, gênese e descoberta de fármacos. De modo geral, o que seria isso? O que é que acontece? Para que ocorra a descoberta de fármacos, inicialmente ela tem que ter um início, né? E geralmente, quando é que tem um início para o desenvolvimento de medicamento, para o desenvolvimento de fármaco? Geralmente, para se ter o desenvolvimento, a descoberta de fármaco, a pesquisa de substâncias ativas, a pesquisa de substâncias que podem ter um efeito benéfico no nosso organismo, representa hoje o maior desafio de centros de pesquisas e de indústrias farmacêuticas. De modo geral, o que seria isso? Não é tão simples, não é tão fácil descobrir uma nova molécula. Isso requer tempo, isso requer custo, isso requer um estudo associado, e geralmente a indústria farmacêutica, quando ela pensa em descobrir novos fármacos, ela tem um início. Ela não vai fazer uma pesquisa aleatória, ela tem um início de como se deve estudar o desenvolvimento de medicamento, que é o que nós vamos ver agora. Olha só, para a gente descobrir uma nova molécula, um novo fármaco, a indústria ela tem que ter algumas características. Que características são essas? Saber da onde eu vou buscar informação para estudar determinada substância ou determinada matéria-prima. Quando nós pensamos em desenvolvimento de medicamento, geralmente a indústria farmacêutica ela utiliza os recursos naturais com o intuito do desenvolvimento de medicamento. Então, inicialmente, o que é que acontece? Olha só, a indústria, para desenvolver um medicamento, para descobrir, na verdade, um fármaco, uma substância ativa, primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Identificar, teoricamente, um possível novo fármaco. Como é que eu sei que determinada substância, ou eu posso estudar determinada molécula com efeito terapêutico? É muito comum a indústria farmacêutica É muito comum a indústria farmacêutica pesquisar novas moléculas através de estudos empíricos. O que seria esses estudos empíricos em si? Geralmente nós estamos falando o seguinte: vamos imaginar que a indústria farmacêutica ela quer desenvolver um medicamento anti-inflamatório. E aí, como é que ela vai desenvolver uma nova substância? Geralmente, essa indústria ela vai nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais, índios, em comunidades que têm um conhecimento empírico, principalmente sobre a aplicação de produtos naturais. E aí, o que é que acontece? A indústria farmacêutica começa a investigar quais são as plantas que é utilizada com fins terapêuticos, com fins para tratar a inflamação. Aí vai elencando quais são as principais plantas. Depois que elenca as principais plantas, o que é que vai acontecer? A indústria, de modo geral, seleciona a principal e começa a fazer testes. Por quê? Depois que eu sei qual é a planta que tem um perfil terapêutico usado pela comunidade, apesar de eu ainda não ter uma comprovação científica, eu vou escolher. Porque se a comunidade utiliza aquela planta, porque algum fundamento tem. Ou é errado, ou não. E aí, o que é que a indústria farmacêutica vai fazer?
vai pegar aquela planta e vai começar a testar. Será que funciona? E aí faz os testes em laboratórios e aí percebeu que tem uma ação terapêutica. Aquela planta realmente tem um perfil anti-inflamatório. E aí, depois que verifica que tem um perfil anti-inflamatório, a indústria farmacêutica ela vai começar a fazer alguns testes. Pronto, percebi que a planta funciona. Depois que a planta funciona, depois que vê que a planta funciona, eu vou ter que saber se ela é tóxica. Por quê? Não adianta, de modo geral, a planta funcionar, mas também matar. Né? Então, eu tenho que ter uma substância que tem efeito terapêutico, mas que não seja tóxico. É o exemplo aí, gente, do noni. Não sei se vocês lembram que teve uma época que teve muito essa ação e a procura do noni, né? E aí o noni ele era utilizado para tudo, para tratar câncer, era utilizado para tratar processos inflamatórios, problemas gástricos. Mas o que foi que percebeu? Que o noni ele tinha um efeito terapêutico, mas ele tinha um potencial muito tóxico. E aí, consequentemente, se ele tinha um potencial muito tóxico, se ele tinha um potencial muito tóxico, não tinha como exercer o efeito, não tinha como ser aplicada essa planta. Então, muitas vezes, o que é que vai acontecer? As plantas ela têm uma atividade terapêutica, mas não pode ser utilizado como substâncias ativas, porque pode ter um efeito tóxico. Mas dando continuidade à maneira com que a indústria farmacêutica ela desenvolve, o que acontece? Foi lá na comunidade, percebeu que tem uma espécie de uma planta que é boa, tem algum efeito terapêutico, depois verifica, faz testes em laboratório para saber se tem esse efeito. Se tiver o efeito terapêutico, vai saber se ela é tóxica. Por quê? Se a substância ela for tóxica, eu paro a pesquisa ali mesmo. Se por acaso a substância não for tóxica, eu vou fazer algumas pesquisas em animais. E aí eu percebo os efeitos da substância sobre o tecido animal. Eu percebo que a substância tem um efeito terapêutico. Depois que observou que a espécie vegetal tem um efeito terapêutico sobre animais, não tem toxicidade sobre animais, e aí a gente vai verificar os testes associados em toxicidade para seres humanos, tá? O que seria isso? O que seria isso? Esses testes associados para determinar se é tóxico ou não nos seres humanos, para verificar a capacidade de poder aplicar esses medicamentos já em humanos. Depois que percebeu que não tem efeito tóxico, tá? Depois que percebeu que não tem efeito tóxico em humanos, aí sim vai dar aplicação farmacológica, vai começar a fazer os testes em humanos. Que testes em humanos são esses? Testes clínicos, né? Testes de fase 1, teste de fase 2, tá? Teste fase 3. Vou tentar voltar aqui os slides de novo, só um momento. E aí, dando continuidade, gente, o que é que acontece? A gente tem toda uma cascata associada a esse processo. Ou seja, a gente identifica a planta promissora,
faz os testes, se for positivo, né, se tiver uma atividade farmacológica boa, vou verificar se é tóxica. Se ela não for tóxica, eu vou administrar nos animais. Se tiver um efeito adequado nos animais, e se não for tóxico para os animais, eu vou fazer teste de toxicidades em seres humanos. E se eu perceber que é bom nos humanos, que é bom, que não tem tanto efeito tóxico, eu vou para os testes clínicos, que são os testes de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E aí, depois de tudo isso, nós temos aí o desenvolvimento do tão famoso medicamento. Então, de modo geral, o que é que a gente tem que entender? Que a indústria farmacêutica em si, ela vai em busca do ela vai em busca da substância ativa, ela vai em busca do fármaco para depois poder desenvolver o medicamento. Mas é muito importante nós entendermos que quando se fala nesse desenvolvimento de medicamento em si, é, esse medicamento, de modo geral, gente, ele demora para produzir o medicamento, para descobrir a molécula ativa, demora anos para ocorrer esse processo, em torno aí de 10, 15 anos. Então, isso demanda tempo, demanda recursos, tanto físico, recursos financeiro, recurso intelectual. Além disso, demanda também muitos estudos para saber a viabilidade daquela substância ou não. E aí, olha só, o estudo de um novo fármaco demora em torno de 15, 10 anos, e geralmente, depois, no final de todos esses estudos, geralmente só uma molécula vai ser promissora. Quando eu falo que só uma molécula é promissora, significa que só uma molécula, teoricamente, vai ser boa, comparado a outros fármacos que já existem no mercado. E geralmente, para se desenvolver uma molécula, se gasta em torno de 2 bilhões de reais. Olha a quantidade de dinheiro, olha a quantidade de recurso que se gasta, de modo geral, para se produzir um medicamento. Nesse contexto, é muito importante nós compreendermos o seguinte: qual é o objetivo da indústria inicialmente? O objetivo da indústria inicialmente é descobrir um fármaco, ou seja, descobrir o princípio ativo para depois desenvolver o medicamento. Nessa situação, nós temos algumas características importantes. Que características importantes são essas? É, entender qual é a diferença de fármaco para medicamento, que são duas situações, dois contextos totalmente diferentes, tá? Então, fármaco é diferente de medicamento? É. E aí a gente vai ver agora essa diferença. De modo geral, o que é um fármaco? O que é um medicamento? Gente, o fármaco é a substância química bem definida, utilizada para modificar ou explorar os sistemas biológicos ou estados patológicos para o benefício do organismo receptor. O que seria isso, de modo geral? O que seria isso? Fármaco é a substância ativa, é a substância que tem um efeito farmacológico no nosso organismo. Contudo, a indústria, ela produz, ela descobre o fármaco para depois desenvolver o medicamento. Exemplo, vamos pensar no Tilenol. O Tilenol é o medicamento, mas o fármaco é o paracetamol. Então, a indústria descobriu o paracetamol e depois produziu o medicamento. O que é o medicamento? No medicamento tem a substância, as substâncias ativas ou a substância ativa. No medicamento tem a substância ativa ou as substâncias ativas. Nesse contexto, o medicamento ele tem, além da substância ativa, ele tem outros produtos que favorecem com que ocorra a formação desse produto farmacêutico. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a indústria farmacêutica ela produz, ela encontra o fármaco e ela vai ter agora desafios para produzir o medicamento. Não sei se vocês já se questionaram, mas, por exemplo, quantas vezes a gente se pergunta por que esse medicamento ele não tem na forma líquida? Por que esse medicamento não tem na forma de xarope? Por que esse medicamento ele é comprimido, mas não tem cápsula dele? Por quê? Desenvolver o medicamento tem vários critérios associados a ele.
encontrar a substância ativa, encontrar o fármaco é uma coisa, depois desenvolver o medicamento vai ser outra. Então, de modo geral, o que é um fármaco? O fármaco é uma substância ativa, é uma substância química bem definida, que tem como função modificar ou explorar o sistema fisiológico, os estados patológicos, para o benefício do organismo. E é muito importante vocês compreenderem essa questão, porque se o medicamento, se o fármaco, ele não, se a substância, ela não tem um efeito de levar a um benefício no organismo, ele já não é chamado de fármaco, ele já vai ser chamado de veneno ou substância tóxica. E o que seria medicamento? O medicamento é toda substância ou associação de substância de ação farmacológica benéfica presente em uma forma farmacêutica, utilizado com algumas indicações e propriedades. Olha já a diferença aí de medicamento. Fármaco, que é o que a indústria desenvolve inicialmente, descobre inicialmente, depois ele se torna um medicamento, que já é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado, que tem como fundamento aí uma forma farmacêutica, tem uma apresentação física, seja líquido, seja sólido, seja semipastoso, semissólido, tá? E nós temos outros dois conceitos que, ao meu ver, são melhores do que esse que eu apresentei para vocês. Só um momento. Então, turma, pensando, né, no segundo conceito que eu falei para vocês, que, ao meu ver, é um conceito muito mais bem formulado em relação ao que é fármaco e o que é medicamento, olha só. O fármaco é uma substância química que é o princípio ativo do medicamento. Então, toda substância química que tem efeito farmacológico presente no medicamento vai ser o fármaco. A gente tem que tomar muito cuidado nesse conceito, porque quando nós pensamos, por exemplo, em substância química, o medicamento ele não tem só o princípio ativo como substância química. Ele tem outras que servem para dar estrutura ao medicamento, mas o fármaco é aquele que a substância presente no medicamento é a que causa o efeito farmacológico, então ela é o fármaco. De modo geral, nós temos um outro conceito associado a medicamento. Que medicamento ele é o quê? Medicamento é o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, vamos pensar lá na química farmacêutica, vamos pensar lá na característica do desenvolvimento de medicamento. Olha só o que é que acontece. Lá no início, eu falei para vocês que a indústria farmacêutica
ela desenvolve, ela descobre a molécula ativa, ela descobre o fármaco em si. Depois que descobrir o fármaco, a indústria farmacêutica ela vai ter como objetivo desenvolver o medicamento. E um dos conceitos, aliás, uma das situações que eu mais observo num alunado, em algumas pessoas que deveriam ter um conhecimento técnico diferente, quando a gente pergunta para que é que serve medicamento. Geralmente é muito comum as pessoas falarem, o medicamento ele serve para curar a doença. Mas será que o medicamento ele tem essa única finalidade? Será que os medicamentos eles não têm outros efeitos? Como, por exemplo, o medicamento ele pode ser profilático, o medicamento ele pode servir para prevenção, tá? Quando eu falo que o medicamento ele pode servir para prevenção, significa o quê? Que o medicamento ele tem a finalidade, gente, de prevenir contra doenças. Um exemplo de medicamentos que pode ser utilizado como profilático, prevenção, a vacina. Né? A vacina ela é um medicamento que tem função profilática, um medicamento que tem característica curativa. Um exemplo aí são os medicamentos para verme. A pessoa está com verme, toma um antiparasitário, um antiomítico, e esse antiomítico aí vai matar o verme. Então, o medicamento, o albendazol, por exemplo, pode ser considerado, nesse contexto, um medicamento curativo. Os medicamentos, eles também podem ter outras características, que é paliativo. O que seriam esses medicamentos paliativos? Os medicamentos paliativos têm a função de minimizar determinada situação, determinado contexto. Um exemplo clássico de medicamento paliativo, nós temos a morfina, que é utilizado em pacientes que têm dores crônicas, dores muito acentuadas. E aí a morfina ela tem a função de diminuir a percepção da dor, diminuir um pouco a dor. Não é que a pessoa vai cessar totalmente a dor. E nós temos medicamentos que têm algumas finalidades para o diagnóstico, auxilia no diagnóstico. Exemplo, os contrastes utilizados aí para alguns exames de imagem, ressonância, tomografia. Nós temos também, por exemplo, o lactopurga, que é o bisacodyl, que é utilizado como laxante. É muito comum as pessoas que vão fazer o exame de colonoscopia, que é aquele exame que introduz a câmera na região retal, antes do exame, né, do procedimento, é necessário o paciente ter um esvaziamento intestinal para eliminar todo o bolo fecal, para que não possa atrapalhar a visualização na hora da realização do exame. Então, de modo geral, os medicamentos eles têm várias funções. Eles não servem somente para curar a doença. Diante desse contexto, vamos começar agora a falar um pouco mais dos aspectos associados aos fármacos. Quando nós falamos em fármacos, a indústria farmacêutica, quando ela desenvolve um fármaco, quando ela vai desenvolver também um medicamento, ela tem a tendência de favorecer com que os fármacos eles tenham um perfil. Ou eles sejam ácidos, ou bases orgânicas. Quando nós temos essa definição de ácido ou base orgânica, é muito importante nós relembrarmos aqueles conceitos lá na química inorgânica, na química geral, que fala do que seria ácido ou base, né? Quando nós falamos que uma substância ela é ácida, geralmente ela tem a capacidade de doar próton, de doar hidrogênio, né? E geralmente quando a substância ela é básica, ela tem a capacidade de receber esses prótons ou de modo geral liberar hidroxila, tá? Então assim, qual a importância de modo geral dos fármacos eles serem ácidos ou bases orgânicas? Por quê? Porque isso vai facilitar o processo de absorção. Como assim, Wellington? Geralmente o que é que acontece? Os fármacos que são ácidos, eles são melhores absorvidos no estômago. E fármacos que são básicos, eles são melhores absorvidos no intestino. E por que que isso acontece? Por que que os fármacos ácidos são melhores absorvidos no estômago? Por que que os fármacos básicos são melhor absorvidos no intestino? Isso está associado à característica de solubilidade. O que é que acontece, gente? Os fármacos,
para ser melhor absorvido pelo intestino ou pelo estômago, eles não podem ser ionizados, ou seja, eles não podem adquirir cargas, nem cargas positivas, nem carga negativa. Eles não podem ser, teoricamente, cátions nem ânions, tá? Eles têm que estar na sua característica não ionizada, ou seja, eles não podem adquirir carga, porque quando eles têm carga, diminui a diluição, a solubilidade dele. E quando eles não têm carga, melhora a solubilidade. Então, facilita o processo de absorção. Além disso, o que acontece? Vários medicamentos, eles são produzidos nas suas formas de sais. O que seriam essas formas de sais? O que seria esse processo, por exemplo, de sais, né? Geralmente, quando nós pensamos, por exemplo, em sais, eu não sei se vocês já observaram, mas tem alguns medicamentos, né, que tem aqueles nomes estranhos antes do princípio ativo. Por exemplo, é, cloridrato de ambroxol, né? O que seria esse cloridrato de ambroxol? Ambroxol é um expectorante e o cloridrato seria o sal. Esses sais, eles são acrescidos à molécula, teoricamente, a estrutura do medicamento, para facilitar algumas características, né? Como, por exemplo, vocês podem observar aí no slide. Eles são importantes para modificar as propriedades físico-químicas, tais como solubilidade, estabilidade, fotossensibilidade e características organolépticas. Então, os sais eles são muito importantes para esse contexto. Uma outra situação que é associada aos sais, por exemplo, é melhorar a biodisponibilidade mediante alteração da absorção, aumento da potência e prolongamento do efeito. E serve também para redução da toxicidade. Turma, vou ver se o vídeo volta aqui e aí eu explico melhor esse slide aí.
Turma, eu não consegui voltar aqui com a imagem, aconteceu alguma coisa com a minha webcam, mas eu acho que vocês estão me escutando normalmente. Então, deixa eu explicar para vocês o funcionamento, né, dessa característica desse slide. Quando a gente fala assim que, de modo geral, os medicamentos em si, eles são produzidos nas suas formas de ácido ou bases orgânicas, todo aquele nome que nós escutamos, que nós estudamos ou que nós observamos na caixa dos medicamentos, como, por exemplo, tem um medicamento, por exemplo, a dexclofenamina. A dexclofenamina é um fármaco antihistamínico, né, de primeira geração, é utilizado aí para o combate a alergias. O que é que acontece? Esses antihistamínicos, pode observar que a dexclofenamina, ela tem um sal que está à sua frente, por exemplo, maleato de dexclofenamina, né? Cloridrato de ambroxol, todos esse bicarbonato, tudo isso que eu estou comentando para vocês são sais. E qual é o objetivo desses sais? Facilitar alguns aspectos organolépticos, melhorar a biodisponibilidade, a potência, o prolongamento do efeito, reduzir a toxicidade, tá? De modo geral, como eu comentei para vocês, né, a maioria dos fármacos, a maioria dos medicamentos, eles são elaborados sendo o fármaco com um perfil ácido ou básico. Consequentemente, quando se fala nesse perfil ácido ou básico, é o intuito de facilitar o aspecto de absorção, porque os medicamentos ácidos, eles são melhores absorvidos no estômago, e os medicamentos básicos são melhores absorvidos no intestino. Logo, essa característica é muito importante para o desenvolvimento pela indústria farmacêutica. Nesse contexto, olha só o que é que acontece. Um exemplo de medicamento que tem perfil ácido. Nós temos aqui o diclofenaco e nós temos a butazona como substância com perfil básico. Então, nós temos aí o ácido diclofenaco. Um exemplo aí, ácido aminobenzeno acético, que é o nome do princípio ativo, o nome químico do princípio ativo, ou ácido alfa-metilfenoxibenzacético. Então, o diclofenaco ele tem perfil ácido. Ele tendo esse perfil ácido, ele favorece com que seja melhor absorvido no estômago. Já a substância butazona, né, que é um corticoide, é um medicamento utilizado aí para processos anti-inflamatório, tem perfil de substância antialérgica, é utilizado para pessoas transplantadas, enfim. Esse medicamento já tem perfil básico. Logo, esse medicamento que tem perfil básico, ele vai ter melhor efeito, vai ter melhor absorção no intestino por causa das secreções básicas. Como eu comentei anteriormente para vocês, de modo geral, o que é que acontece? Os medicamentos, alguns medicamentos, eles são produzidos sobre a forma de sais. E quais são os sais que é aprovado, por exemplo, pela FDA, que é o órgão que regulamenta a liberação de produção de medicamentos nos Estados Unidos? Então, nós temos os sais que são ânions, né, que tem perfil de cargas negativa, como, por exemplo, o acetato, o bicarbonato, brometo de ipratrópio, por exemplo, que tem um medicamento que é o brometo de ipratrópio. Nós temos aí o cloreto de sódio, cloridrato, estereato, fosfato de fosfato, fumarato, glutamato, iodeto. É tanto que tem um medicamento que é o iodeto de potássio, né, que é expectorante. Então, iodeto, teoricamente, é o sal, é um ânion. Nós temos o maleato, nitrato, salicilato. Nós temos aí o succinato, sulfato
tartarato e outros. De modo geral, quando eu falo que esses sais eles são aprovados pela FDA, o que eu estou querendo dizer? Que a maioria dos medicamentos em si, eles têm esse perfil desses sais que vai vir a facilitar a absorção e vai vir a facilitar alguns efeitos associados em si, tá? Um outro exemplo aí de sais, nós temos os cátios orgânicos, tá? Que nós temos aí a besantina, nós temos a meglumina e a praína. E nós temos aí também os cátios metálicos, que é a base de alumínio, que é a base de sódio, potássio, de zinco. Então, de modo geral, nós temos essa característica associada aos sais. Só para vocês compreenderem um pouco como é que fica essas questões de sais, né? Um dos exemplos que está associado aos sais, que são catiometálicos, nós temos aí o diclofenaco de sódio e nós temos aí o diclofenaco de potássio, né? E é muito comum as pessoas ficarem falando, o diclofenaco de sódio é melhor do que o potássio, ou o de potássio é melhor do que o de sódio. O de sódio não pode ser administrado para pacientes que são hipertensos, né? E aí, Professor? turma? Oi. É. Você parou mesmo ou foi o seu áudio que... Não, eu acho que foi o áudio. Deve ter Tá. dado interferência. Você lembra onde foi a última coisa que você escutou? Acho que o meu também caiu aqui. Entendi. Não, eu estava comentando sobre a questão lembrei, do diclofenaco de sódio e do diclofenaco de potássio, né? Então, geralmente, o que acontece? É muito comum as pessoas falarem, o diclofenaco de sódio é bom, ou é melhor do que o de potássio e vice-versa. Na verdade, gente, quando nós falamos no diclofenaco de sódio e potássio, ambos são anti-inflamatórios. Ambos são anti-inflamatórios. Mas o diclofenaco de potássio, ele tem o diclofenaco de sódio, desculpa, ele tem uma característica de ser absorvido mais facilmente do que o de potássio. Quando se coloca o sódio, quando se coloca o potássio, estão associados a colocar sais que vai facilitar o seu processo de absorção. É igualzinho, por exemplo, turma, nós temos, de modo geral, 3 tipos de penicilina. Né? A penicilina, que é muito mais conhecido pela gente como bezetacil, né? Que é um antibiótico bactericida do grupo lá dos inibidores da parede celular. Então, por exemplo, a bezetacil. A bezetacil ela é administrada intramuscular. De modo geral, o que é que acontece? A bezetacil, ela tem uma... o sal que é presente na bezetacil é a benzantina. É tanto que, se vocês observar lá, é penicilina benzantina. O que é essa benzantina, como vocês podem observar aí no slide, é um cátion orgânico. O que acontece? Geralmente, quando se produz um medicamento que se coloca a benzantina, esse medicamento ele vai ter uma tendência de ter uma absorção mais lenta. É tanto, turma, que, por exemplo, uma pessoa que toma, quando se toma bezetacil, a bezetacil ela vai agir no organismo até 30 dias, porque a absorção vai ser lentamente. Já tem, por exemplo, uma outra penicilina, que é a penicilina procaína. Essa penicilina procaína, ela já tem um efeito no organismo de 8 a 12 horas. Então, o pico dela acaba sendo mais rápido. E nós temos as penicilinas cristalinas,
que é com penicilina de sódio e penicilinas de potássio. Já essas penicilinas cristalinas, elas já têm a característica de agir sobre a via intravenosa, já a ação dela, a administração dela é na via intravenosa. Então, olha a importância desses sais. Um dos objetivos desses sais é facilitar justamente o processo de absorção dos medicamentos. E aí, quando nós pensamos, né, na importância desses sais, quando nós pensamos na ação desses sais, nós temos que entender o quê? Que os efeitos sobre os sistemas biológicos também devem ser estudados e planejados no momento em que buscam um novo fármaco ou substância biologicamente ativa. O que seria isso? Não adianta a indústria farmacêutica só descobrir a molécula nova. A indústria farmacêutica ela tem que começar a entender e verificar se aquela substância nova que ela encontrou pode ser desenvolvido um medicamento. Porque ela tem que pensar nas características de absorção, tem que pensar nas características de distribuição, tem que pensar nas características de metabolização, de eliminação, tem que pensar nas características físico-químicas. Então, a indústria ela pensa em todo esse contexto. Nessa situação, olha só o que tem que ser estudado quando se vai desenvolver um novo medicamento. Quando se vai desenvolver um novo medicamento, precisa ser estudado as ações biológicas. O que seria isso? Tem que estudar o medicamento para ver se ele passa pelas fases farmacêutica, se passa pela fase farmacocinética, se passa pela fase farmacodinâmica. De modo geral, o que seria isso? O que seria isso? Fase farmacêutica, fase farmacocinética e fase farmacodinâmica. De modo geral, essa fase farmacêutica, essa fase farmacodinâmica está associado ao contexto do efeito no organismo. Vamos entender direito o que seria isso. Fase farmacêutica. Quando se fala na fase farmacêutica, nós estamos relacionando a característica de desintegração e a característica de diluição. Como assim? Todo medicamento, principalmente se ele for por via oral, e ele for um medicamento sólido, como, por exemplo, um comprimido, uma cápsula, uma drágia, o que é que vai acontecer? Para o princípio ativo ele chegar na corrente sanguínea, esse medicamento, esse comprimido, a primeira coisa que tem que acontecer com ele é desintegrar. É a primeira fase, é a primeira etapa da fase farmacêutica, é a desintegração. Ou seja, o comprimido ele se desintegra todinho para liberar o princípio ativo nas soluções gástricas ou nas soluções intestinais. E aí, depois que ocorreu a desintegração, que liberou o princípio ativo nas soluções, é que a partir daí vai ter o processo de diluição e vai ter o processo de absorção do medicamento. Só depois de acontecer o processo de desintegração e diluição é que os medicamentos vão ser absorvidos. É muito comum nós escutarmos as pessoas comentarem que medicamento líquido ele é melhor do que o medicamento sólido, ele é melhor do que o comprimido. Só que quando a gente utiliza esse termo melhor, é inadequado. Porque quando nós falamos, por exemplo, o medicamento ele é melhor, geralmente a gente associa a efeito, a potência. Mas quando eu vou comparar o medicamento sólido e líquido, por exemplo, eu tenho o Anador, que é a dipirona, e eu tenho que é a dipirona sólida, comprimido, e eu tenho o Dipidor, ou Lipidor, que é a dipirona líquida. Aí as pessoas vão falar, o Dipidor é melhor do que o Anador. Mas por que o Dipidor é melhor do que o Anador? Só porque ele é líquido? Na verdade, o que acontece? Os medicamentos líquidos, eles não passam pela fase de desintegração. Ele não desintegra. O medicamento líquido, ele já vai direto para a corrente, ele já vai direto para o estômago, onde ele vai diluir. E ele diluindo, sem precisar ser desintegrado, ele já vai para a corrente sanguínea. Então, a absorção acaba sendo mais rápida. E aí, o efeito do medicamento líquido acaba sendo mais rápido também.
Não é que o anador, o comprimido, ele tem menos efeito, mas na verdade ele demora mais para ser absorvido, porque ele tem que passar pelas duas fases, que é a fase de desintegração e a fase de diluição. E aí depois que o medicamento ele é desintegrado, ele é diluído, ele vai passar pelas fases farmacêuticas. Ele vai ser absorvido, ele vai ser distribuído, ele vai ser metabolizado e ele vai ser eliminado. Lembrando, só recapitulando, farmacocinética significa o movimento que o fármaco faz no organismo. Mas quando a gente fala em farmacocinética, a gente tem que lembrar da farmacodinâmica. O que seria essa farmacodinâmica? Já é o local que o medicamento vai agir, já é o efeito do medicamento, já é o mecanismo de ação. Então, toda vez que nós temos farmacocinética, nós vamos ter farmacodinâmica. E se nós tivermos farmacodinâmica, é porque nós tivemos farmacocinética. São duas situações que andam concomitantemente. Quando nós pensamos no efeito do medicamento, é importante nós compreendermos o seguinte, que os medicamentos, para exercer um efeito, ele precisa alcançar a corrente sanguínea. Um medicamento, para ter efeito, ele precisa alcançar a corrente sanguínea. E aí, para ele alcançar a corrente sanguínea, ele precisa daquelas etapas lá de desintegração, de diluição e, consequentemente, de absorção. E quando nós pensamos, né, quando nós pensamos em absorção, quando nós pensamos em absorção, a gente tem que pensar em um termo que é chamado biodisponibilidade. A biodisponibilidade, gente, está relacionada à quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea inalterada. O que seria isso? Geralmente, quando nós pensamos em biodisponibilidade, nós estamos falando da quantidade de substância que chega na corrente sanguínea. E isso é muito importante, tá? Quando nós pensamos que isso é importante, nós estamos falando em que o que é que acontece? O medicamento, para exercer um efeito no nosso organismo, ele precisa, teoricamente, chegar a uma concentração desse medicamento no organismo. E aí isso vai depender do que? Da biodisponibilidade, tá? Que é o que eu comentei para vocês. É a fração do fármaco livre que chega na corrente sanguínea inalterada ou no local de ação. Qual seria essa importância aí associada à biodisponibilidade? Gente, por que, por exemplo, os medicamentos que são administrados pela via intravenosa têm efeitos mais rápidos do que o medicamento que é administrado por via oral? Porque o medicamento administrado na via intravenosa tem 100% de biodisponibilidade, porque eu sei quanto eu administrei na corrente sanguínea. Então, quando eu administro o medicamento na veia, eu já vou para a dose mínima de efeito e também dose máxima de efeito. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 1 miligrama em 1 ml de solução que vai ser administrado na corrente sanguínea. Então, quantos miligramas vai ser administrado na corrente sanguínea? 1 miligrama, porque é a quantidade de fármaco que vai ser administrado. Agora, se eu tenho um comprimido, e esse comprimido ele tem 1 miligrama, e eu vou administrar ele pela via oral, eu não sei. Eu não vou saber quanto de substância vai ser absorvida, porque a absorção por via oral ela é uma absorção mais falha, ela tem perdas, né? Ela tem perda através do processo de digestão, ela tem perda no processo de esvaziamento gástrico, ela pode ter inativação por enzimas do suco gástrico, pode ter perda no metabolismo de primeira passagem. Então, de modo geral, a via oral ela tem uma biodisponibilidade menor do que a via intravenosa. Se vocês têm alguma pergunta, turma, querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, eu estou entendendo tudo. Tô acompanhando aqui. Tá, ok. Olha só, quando nós pensamos ainda
no desenvolvimento de medicamento, quando nós pensamos nesse desenvolvimento de medicamento, a indústria não adianta descobrir só a molécula, ela tem que fazer o medicamento. E aí, quando se fala fazer o medicamento, tem algumas características muito importantes. A indústria ela tem que pensar, esse medicamento pode ser administrado por qual via? Esse medicamento ele pode ser feito em qual forma farmacêutica? Então, tudo isso tem que ser pensado. É muito importante, por exemplo, quando nós falamos em via de administração, forma farmacêutica, em alguns aspectos. Se vocês observarem, tem medicamento que não pode ser administrado por todas as vias. Tem medicamento que não tem em todas as formas farmacêuticas. Mas por que que não tem em todas as formas farmacêuticas? Ou por que que não pode ser administrado por todas as vias? Porque o medicamento ele tem uma característica química que pode ou não influenciar na forma farmacêutica ou na via de administração. Vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo muito sério, é um exemplo muito clássico. Quando nós pensamos em insulina. Gente, a insulina, ela é uma substância que está associado ao tratamento, né? A insulina, ela está associada ao tratamento do diabetes tipo 1, principalmente, né? O que é que acontece? Não sei se vocês recordam, não sei se vocês saibam, mas a insulina ela é administrada principalmente pela via subcutânea. A insulina ela é administrada no tecido subcutâneo e geralmente é bem doloroso. Aí a pergunta que fica, se a insulina é administrada subcutânea, é dolorosa, por que a indústria farmacêutica nunca desenvolveu? E olha só que a insulina é administrada 2 vezes, 3 vezes por dia. E imagine só uma criança que tem diabetes tipo 1, de 8 anos, 10 anos, tendo que administrar 2 vezes, 3 vezes a insulina no tecido subcutâneo. Então sente muita dor, é muito incômodo. Aí a pergunta é, por que a indústria farmacêutica ela nunca desenvolveu, por exemplo, um medicamento por via oral, uma insulina por via oral? Porque a insulina ela é uma proteína. E quando ela entra em contato com o suco gástrico, a insulina ela acaba sendo destruída. E aí não tem como fazer efeito no organismo. Por isso que a indústria farmacêutica ela nunca desenvolveu a insulina por via oral. Porque mesmo ela indo para o estômago, ela indo para o intestino, lá vai ter enzimas que teoricamente vai levar a uma perda dessa insulina. Então não é adequado. Graças a Deus, recentemente, o que foi que aconteceu? A indústria farmacêutica, ela desenvolveu a insulina por via respiratória, né? E aí, essa insulina por via respiratória, ela tem uma aplicação muito mais adequada no sentido de minimizar esse efeito adverso, esse incômodo que é a administração subcutânea. Contudo, apesar de já ter desenvolvido a insulina por via respiratória, ela ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde e ela é muito cara. Então, nem todo mundo pode ter a condição de usar, tá? E aí a pergunta é, gente, faz tanto tempo que foi desenvolvida a insulina, como vai fazer só 3 meses, se eu não me engano, foi em novembro, dezembro, que foi lançada a insulina pela via respiratória. Como é que até hoje, há pouco tempo atrás, é que desenvolveram uma insulina pela via respiratória? Será que a indústria farmacêutica nunca quis... Será que a indústria farmacêutica nunca quis, como posso dizer, desenvolver uma insulina pela via respiratória? Só agora que fez isso? Não. Na verdade, existem estudos e estudos para desenvolver medicamento. Isso demora muito tempo na sua forma farmacêutica, na sua via de administração. Um outro exemplo muito clássico que está acontecendo recentemente, quando nós pensamos em desenvolvimento de medicamento, é a vitamina C. Gente, a vitamina C, ela sempre foi basicamente produzida na sua forma efervescente, né? Um comprimido que, em contato com a água, leva a um processo de desintegração. Mas vai fazer mais ou menos aí, acho que menos de 1 ano, foi desenvolvido as gomas, né? Foi lançado aí, por exemplo, o Redoxon em goma.
E goma é um tipo de forma farmacêutica, e nesse caso tem uma aplicação muito mais simples. A substância, a aplicação é muito mais fácil. Você pode colocar ali a goma dentro da bolsa e qualquer hora você pode pegar e fazer a ingestão. Você tem uma economia, uma facilidade maior, porque você não precisa de copo, você não precisa de água para ingerir essa goma. E a efervescente precisava. Aí vem a pergunta: será, por exemplo, que a indústria farmacêutica ela quis desenvolver a goma só agora? Não. Ela precisou passar por vários testes para ver se aquela vitamina C ela se adaptava, se a substância se adaptava em uma forma farmacêutica de goma, se a absorção seria adequada ou não. Então, assim, demora muito tempo para que os medicamentos eles possam ser desenvolvidos por várias vias, por várias formas farmacêuticas. E aí, quando nós pensamos na característica de via de administração, lembra que a via de administração ela é dividida, de modo geral, em dois tipos. Nós temos a via de administração enteral e nós temos a via de administração parenteral. O que seria isso? O que seria esse processo? Por que a via de administração ela é dividida em enteral e parenteral? Ela é enteral quando os medicamentos, por algum motivo, passa pelo trato gastrointestinal, e que é o exemplo, por exemplo, da via oral, da via sublingual, da via retal, que são vias de administração enterais, porque em algum momento o medicamento ele vai entrar em contato com o trato gastrointestinal, né? A via oral, que tem a ingestão, que o medicamento vai para o estômago, para o intestino. A via sublingual, que a administração é debaixo da língua, é altamente vascularizada, a região da sublingual, e geralmente essa via de administração é muito utilizada para casos de emergências. E a via retal é uma via de administração na região do reto, onde os medicamentos eles são administrados nessas vias na forma de supositório ou na forma de enema, clista, que são soluções. E a via retal ela já é mais utilizada em pacientes acamados, em pacientes pediátricos que estão acamados ou pacientes idosos. E aí, lembrando que a indústria farmacêutica, quando vai desenvolver o medicamento, ela tem que pensar no desenvolvimento do medicamento nesse contexto, para saber se pode ser administrado pela via oral, sublingual ou retal. E aí, nós temos nessa situação a via de administração parenteral. O que seria a via de administração parenteral? É quando o medicamento ele é administrado em órgãos ou tecidos que, teoricamente, não passa pelo trato gastrointestinal. Como, por exemplo, nós temos aí a via intravenosa, que o medicamento já vai direto para a corrente sanguínea, então não passa pelo trato gastrointestinal. Nós temos a via intramuscular. Então, todo medicamento, de modo geral, que não passa pelo trato gastrointestinal, são considerados medicamentos administrados pela via de administração parenteral. Um outro exemplo aí de medicamento de via de administração parenteral, nós temos a conjuntival, a vaginal, nós temos a tópica, tá? Que é administrado por pomada, creme. Então, nós temos aí, entre as principais vias parenterais, nós temos a intramuscular, lembrando que a via intramuscular de administração é dentro do músculo, não é na superfície, mas sim dentro do músculo. A intravenosa, que tem administração diretamente nos vasos sanguíneos, nos vasos venosos. Nós temos aí a subcutânea, que é a administração do tecido subcutâneo, que é utilizada aí principalmente a insulina por via subcutânea. E nós temos a intratracal, que é uma via mais restrita aos médicos. Então, quando você vai desenvolver medicamentos, de modo geral, precisa-se pensar não somente no fármaco, na molécula descoberta, mas precisa também pensar
em qual via de administração de medicamento esse fármaco ele pode ser possível ser usado. Até porque, gente, não tem como utilizar vários medicamentos por várias vias, porque os medicamentos eles têm que seguir as características do pH do local de administração. Exemplo, se o medicamento ele é administrado na corrente sanguínea, o pH do sangue é em torno de 7,3, 7,4. Logo, para se administrar o medicamento na corrente sanguínea, os medicamentos eles não podem fugir muito desse pH, não pode alterar muito o pH do sangue. Por exemplo, se o medicamento é administrado, teoricamente, por via oral e tem que ir para o estômago, teoricamente, o medicamento ele tem que ter um perfil ácido para não levar essa alteração sobre o estômago. Já que nós falamos em si da via de administração de medicamento, nós temos que falar também das formas farmacêuticas, né? Porque o que acontece? Como eu já comentei várias vezes para vocês nessa aula, a substância quando é descoberta pela indústria farmacêutica, ela precisa, de modo geral, ser produzida na forma de medicamento. E aí, quando nós pensamos em medicamento, envolve a produção de forma farmacêutica e também na via de administração de medicamento. Quando nós falamos em forma farmacêutica, o que seria uma forma farmacêutica? Forma farmacêutica é o aspecto físico, é a maneira física em que o medicamento ele é apresentado para o cliente, que ele é apresentado para o paciente, seja na sua forma líquida, seja na sua forma sólida, seja na sua forma semissólida. Geralmente os medicamentos, eles têm, além do princípio ativo, ele tem os que nós chamamos de excipientes. O que seriam esses excipientes? Excipientes são substâncias que são acrescidas aos medicamentos para dar característica física. Por exemplo, nós temos aí o paracetamol, que é o princípio ativo. Nós vamos produzir o medicamento paracetamol. E geralmente se coloca nesse medicamento paracetamol, na sua forma de comprimido, o amido. O amido, ele é um pó que vai servir apenas para dar a estrutura física do medicamento. Ele não vai ter efeito nenhum. Ou seja, os excipientes são substâncias que são acrescidas ao medicamento, ao princípio ativo, mas que não têm efeito farmacológico, é só para dar característica física. Quando nós pensamos, por exemplo, em formas farmacêuticas, nós temos como, por exemplo, pomadas, cremes, géis, comprimido, cápsula, nós temos pós, suspensões, emulsões, supositório, spray, óvulo, nós temos clister, enema, elixir, tintura, são gomas, ou seja, tem várias formas farmacêuticas em que os princípios ativos eles podem ser produzidos. Lógico, isso dependendo das características associado ao princípio ativo. E aí é muito importante, por exemplo, nós compreendermos o seguinte: geralmente, qual a diferença, por exemplo, de pomada e creme? Ambas podem ser utilizadas topicamente, seja no tecido epitelial, seja na mucosa, tá? Mas, geralmente, a pomada ela é muito mais oleosa do que o creme. O creme acaba sendo absorvido mais facilmente, né? O gel. O gel também é uma forma farmacêutica e é muito interessante quando nós falamos no gel, que uma das perguntas muito comuns que eu faço quando se fala em gel é questionar o gel, os medicamentos que são na forma de gel, que é aplicado topicamente, pela via tópica, eles são mais facilmente absorvidos ou menos absorvidos? Geralmente, os alunos, eles falam que é mais absorvido. O gel é como se ele absorvesse mais rápido. E, na verdade, não é. O gel, ele tem a tendência de ser absorvido mais lentamente. Só que quando nós passamos um gel, nós temos um mecanismo de friccionar o gel sobre a pele. Por isso que geralmente os géis, eles somem mais rápido. Mas se você não friccionar o gel sobre a pele, o gel vai passar tempo ali sobre a pele. Então, geralmente, o gel ele tem um perfil mais hidrossolúvel e ele tem uma absorção mais demorada se você não friccionar.
Quando nós pensamos em suspensões, por exemplo, o que é uma suspensão? Suspensão é um pó, tá? Que precisa de um líquido para ressuspender esse pó nesse líquido e você precisa homogeneizar para ser administrado, tá? Gente, olha o tanto que é importante. Toda vez que eu vou descobrir um medicamento, né, eu preciso que esse medicamento, esse princípio ativo, ele possa ou não se enquadrar na produção de alguma forma farmacêutica. E aí eu tenho que ver a característica química, eu tenho que ver a característica física deles associadas. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tem não, professor, tá tudo certo. Tranquilo. Gente, só 5 minutinhos, tá? Só para pegar um copo de água. Ellen e Mauro, o que é que acontece? Só tem 2 alunos na turma agora. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai encerrar nossa aula aqui na relação da fase farmacocinética. A gente tenta na próxima semana para ver se os outros alunos eles entram também, tá? Para não ficar depois perdido mais em conteúdo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Lembrando que essa aula vai ficar gravada lá no link no sistema, no AVA. Pode assistir a qualquer momento, tá? Tá ótimo. Tá ok, boa noite, bom descanso. Tá, obrigada. Boa noite também.